A gente vai para um assunto super interessante, que a gente já conversou aqui no programa algumas vezes, mas vimos de outra forma. Hoje a gente vai entender por que existem alguns problemas relacionados até à saúde, que comprometem muitas vezes a qualidade de vida de muitas pessoas, mas que, no fundo, estão diretamente ligados a uma desarmonia facial. Talvez você já tenha ouvido a respeito disso, até já tenha se identificado, conhece alguém que esteja passando por isso. Eu tenho certeza que essa pauta vai tirar muitas dúvidas. Com a gente hoje, no Você Bonito, cirurgião bucomaxilo, doutor Alessandro Silva, bem-vindo. Tudo bem? Tudo Boa tarde, prazer tê-lo aqui. Bom dia, né? É verdade, bom dia, muito obrigada, doutor. Acabei de falar pra ele, toda vez agora eu vou falar boa tarde, vou me lembrar que é bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Vamos lá, a gente vai colocar aqui na tela daqui a pouquinho uma imagem já pra vocês se identificarem com o assunto e entenderem o que seria essa desarmonia facial. Mas antes, eu queria que você introduzisse um pouquinho, até para as pessoas de casa terem aí uma proximidade com o assunto. Muitas vezes, quando nota-se alguns probleminhas do cotidiano, que sejam relacionados, às vezes, a dores de cabeça, aquela dificuldade respiratória, alguns probleminhas que a gente sabe que podem surgir. Normalmente, as pessoas procuram um otorrino, um dentista e acham que podem resolver mudando essa mordida, mudando os dentes. Hoje, essa especialidade, bucomaxilo, pode fazer algo muito maior. Com certeza. A grande parte desses problemas, que são problemas dentofaciais, estão relacionados com a mordida do paciente. Então é comum o paciente fazer uma via crucis, né? No otorrino, no neurologista, inclusive em alguns dentistas clínicos gerais, e acabar não identificando que é um problema estrutural. Tá. Por esse motivo também, alguns pacientes submetem a tratamento ortodôntico e não obtêm o resultado adequado. E aí quando tira o aparelho, volta tudo. Então é um problema baseado na estrutura dos ossos, em que os ossos estão mal relacionados, e aí uma vez que você corrige os ossos espacialmente, a oclusão ela é obtida. E com isso, consegue-se promover também a face do paciente. E aí promove-se uma harmonia facial e o equilíbrio na articulação temporomandibular. Também corrigindo outros problemas que seriam esses que a gente comentou, que diminuem a qualidade de vida do paciente. E um dos principais é a apneia obstrutiva do sono. Esse é um problema de saúde pública, porque esses pacientes, eles podem ir a óbito, inclusive. Né? À noite, né? No sono, porque eles têm... ficam sem respirar. Eles ficam sem respirar por uns momentos e isso vai danificando todo o sistema dele circulatório, proporcionando um aumento, às vezes, de infarto, derrame, pressão, aumento da pressão arterial. E isso é relacionado a essas pequenas obstruções. Então, aqueles pacientes que roncam, não quer dizer que ele é roncador, que ele tem apneia, mas ele deve investigar. E muitas vezes essa apneia, ela é relacionada ao posicionamento da mandíbula. Olha só, não é para todo mundo, né? A gente não pode dizer que são todos os casos, mas muitos destes casos estão relacionados, então, à mandíbula. A mandíbula. Vamos mostrar, então, onde seria essa mandíbula, onde estaria o problema para a gente entender? Você trouxe várias... vamos começar várias aqui. Várias faces, vamos. Vou trocar de lugar com você. Que nem... o que acontece? Quando o paciente ele apresenta algum problema de posicionamento espacial, quer seja um prognatismo, se ele é assim, certo? Tá? Ou se é muito para trás, o que acontece? A mordida, ela acaba não se efetuando através pura e simplesmente da ortodontia. Aqui do meu lado, isso aqui. Aqui atrás, doutor, por favor. Isso, não, mas está perfeito para mostrar para eles. Mas te pergunto, quais são os pontos, então, que são comprometidos quando o paciente tem o queixo muito para frente? Então, de qualquer forma, se ele tiver o queixo para frente ou para trás, ele vai ter instabilidade. Tá. Essa instabilidade vai gerar problemas articulares, perda de dente, né, e instabilidade no tratamento ortodôntico. Tá. Se o queixo ele é para trás, além disso, também pode proporcionar ou deixar ele mais prevalente até a apneia. Né? Então, até te pergunto, eu já vou colocar o videozinho, tá, Mar? Já vou colocar. Antes eu queria te perguntar uma coisa, que é assim, a gente observa, claro, eu tenho um filho pequeno, a gente observa a mudança no crescimento aí da criança. É algo que tem que ser observado desde pequeno? É algo que acompanha o indivíduo ao longo da vida, esse crescimento? Ou ele pode acontecer de uma hora para outra numa fase até já adulta do indivíduo?
Uma vez que ele cessou o crescimento, não tem justificativa para continuar aumentando essa diferença entre os maxilares. Tá. Se ela continua, você tem que começar a suspeitar de algum tumor, que pode ser um tumor benigno ou de alguma reabsorção, porque ele tem já um problema instalado, uma artropatia, e essa articulação começa a degenerar e perder sustentação. Tá. Agora, quando é uma criança, as mães se perguntam às vezes, nossa, mas o que eu posso fazer para prevenir isso, né? Não tem jeito, né? Então, um dos mais estudiosos, né, pesquisadores, chama Enlow. Ele descreveu que crescimento crâniofacial é imprevisível. Então, você tem como prever aproximadamente como é que esse paciente vai ser. Tá. Mas existem alguns aparelhos que minimizam um pouco esse problema. Mas se ele está programado para ter um prognatismo, ele vai ter um prognatismo. E aí tem que cuidar Tem que corrigir depois que completar o crescimento. E isso a gente tem uma faixa etária mais ou menos? Olha, existe uma segurança relativa aí para se operar o paciente, se for do sexo masculino, por volta dos 17 anos, já é bem seguro. E na mulher, por volta dos 15, 16 anos, já se torna mais seguro, né? Óbvio que tem que analisar caso a caso, porque tem alguns pacientes que têm a maturidade óssea e sexual mais tardia. Então você tem que acompanhar para ver qual é o momento mais oportuno. Perfeito. Mas existem pacientes que têm uma deformidade muito grande e imagina que ele passa por um período da adolescência, bullying, e aí a gente às vezes antecipa esse procedimento, mesmo sabendo de uma potencial recidiva. Perfeito, para que não corra esse risco. Para ter um apoio psicológico maior, para ele já colher algum benefício agora, que é um momento muito importante da vida deles. Perfeito. Vamos colocar nosso primeiro vídeo, então a gente tem alguns ilustras para todo mundo se identificar, caso já tenha notado que pode estar com esse problema. Vamos lá. O primeiro, então, vai descrever o avanço desse maxilar, certo? Então, o corte, ele é feito por dentro da boca, né? Então, você pode notar que é feito um corte sagital e a mandíbula desliza, tendo contato ósseo. Tá. Esse seria para dentro. Esse corte tanto faz, você pode ir para frente ou para trás. Nesse caso é quando a pessoa tem um queixo muito pequeno. Muito pequeno. É o inverso. Tá. Aí coloca-se uma placa e parafuso de titânio e aí essa região vai consolidar automaticamente. Certo. Uma vez que consolidou, perde a função a placa. Mas tira ela? Não tem necessidade de tirar. Ela fica pro resto da vida. Vamos salvar essa imagem, vamos deixar nessa imagem. Olha que interessante, até para você mostrar qual é a diferença no rosto, então, do paciente após a cirurgia. Muda tudo. Não só no rosto, mas também na via aérea. Você percebe que toda a musculatura está retruída aqui? Sim. Então, aí, você vai ver no outro vídeo, a hipofaringe entra em colapso quando o paciente dorme. Quando você avança, você aumenta substancialmente essa região, proporcionando para ele um sono agradável e sem obstruções mecânicas, que essa é a apneia obstrutiva. E aqui a gente nota também que pode ter até uma flacidez maior dessa pele. Com certeza. As mulheres, né, elas odeiam esse babado. É na hora, né? A primeira coisa que a gente olha é a flacidez ali. Mas isso então pode acontecer? É corrigido quando se faz a cirurgia? Quando se faz a cirurgia na mandíbula, corrige automaticamente essa região e, se precisar, pode ser feita uma liposucção também, para melhorar e deixar essa parte mais lisinha. Tá. Se for na maxila, a gente também pode melhorar a arquitetura nasal, arrebitando o nariz, e você vai ver nos outros E olha, gente, uma coisa é fato. A aparência muda muito e sempre para melhor, porque é uma cirurgia, então, que dá harmonia à face. Com certeza. E claro, corrige outros problemas. A gente vai para um próximo ilustra que mostra aí um outro problema. A gente entendeu, então, quando o queixo é um pouquinho para dentro. Agora é quando o queixo é para frente. Vamos lá, pode rodar. Então, esses dois vídeos mostram basicamente a cirurgia na mandíbula. Certo. Né? Então, a sagital, que é essa técnica, ela serve tanto para avanço quanto para recuo. Mas é importante salientar que tem que fazer um tratamento prévio ortodôntico. Do dente também. Para ter estabilidade. Só que nesse caso, retira-se uma fatia que é o excesso e aí fixa novamente com placa e parafuso. Tá. Eu vou mostrar aqui nesse crânio, as placas, elas são de titânio. Então, o titânio é inerte no organismo. O paciente às vezes se queixa, fala, olha, eu já ouvi dizer que toca no aeroporto, no banco, isso não acontece. Não acontece, tá. E uma vez que consolidou, essa placa perde a função, mas não tem o menor sentido de tirá-las. Tá. Mas existe uma placa... Olha que bonito, gente. Olha a diferença de novo agora quando é pra frente, quando ele tá perfeito. Olha lá.
lindo. Vamos tirar, vou pedir só para os... Isso, obrigada, Má. Olha a diferença, gente. Isso que é estar com o rosto harmônico ou não, né? Quando a gente vê um antes e um depois, principalmente numa cirurgia como essa, é realmente gritante. É gritante. Obtém a função e a estética junto, né? Perfeito. Uma outra opção, pode mostrar que essa é a placa, né? Deixa eu pegar aqui na minha mão. Ó, meninos, será que a gente consegue... Eu vou colocar aqui, ó, que a minha blusa é preta, para ver se a gente consegue. Isso aqui é uma plaquinha, então. Esse é um outro tipo de placa. É uma placa chamada placa absorvível. Então ela some. Isso hoje é algo muito utilizado? É corriqueiro. Isso aí tem cobertura pelos planos de saúde e pode ser utilizado. Tá. Ela apresenta um pouco menor resistência do que a de titânio, mas ela apresenta uma resistência suficiente para ter o reparo ósseo. Ao prazo de 1 ano, desaparece. Olha, que legal, quando o indivíduo vai fazer algum exame e tal, uma ultrassonografia, qualquer coisa do tipo, ele não vê mais nada. Não vê e já não existe mais lá. Já que a gente já tocou no assunto das cirurgias que são aí, que vão corrigir alguns problemas, vou te perguntar agora a respeito delas, tá? A gente sabe que é uma cirurgia, eu não diria longa ou curta, mas que é retirado aí ou... mudado a parte óssea. Então, qual é o preparo deste paciente para fazer a cirurgia? Então, é feita uma análise, né, primeiramente junto com os profissionais envolvidos, que vai ser o reabilitador, a ortodontista ou ortodontista, e aí esse paciente segue num preparo para movimentar esses dentes de tal sorte que quando fizer a cirurgia eles encaixem. Certo, então o primeiro passo é a parte, claro, ortodôntica. E aí faz esse preparo que gira em torno aí de 1 ano aproximadamente, dependendo do caso um pouco menos, um pouco mais. Tá. Executa-se a cirurgia e ele parte para uma outra etapa que é a finalização. Então imagina que o paciente é assim, aí melhora os dentes, opera e no final tem uma melhor encaixe, que chama-se de finalização ortodôntica, que é após a cirurgia de aproximadamente também 8 meses, 1 ano. Quanto tempo dura, assim? Tempo é feito em centro cirúrgico, com anestesia. Isso. Né? O paciente normalmente fica internado 24 horas, interna de manhã, opera, no outro dia de manhã vai embora. Ah, é bacana. Procedimento cirúrgico e gira em torno de umas 5, 6 horas, às vezes. É uma cirurgia trabalhosa. É porque delicada, né? É feita toda por dentro da boca, não tem cicatriz nenhuma. Ah, não tem nada de cicatriz. Nada. E volta para casa, qual é então aí a parte agora home care desse paciente? Como é que ele vai lidar com isso nos primeiros dias? Então, antes disso eu vou falar só uma coisa que é muito importante. Claro. Antigamente esse planejamento era feito através de fotos, traçados, né, de radiografia e alguns modelos. Hoje em dia, 100% dos meus casos eu faço assim com um planejamento virtual. Então, o que é? Eu faço a tomografia do paciente, parei a tomografia com a face do paciente e no computador eu opero ele com décimos de milímetro de precisão. E ele consegue enxergar como ele vai ficar depois? Ele consegue e eu consigo transportar tudo que eu fiz no computador para o centro cirúrgico. Que legal! Uma precisão de 98%. Olha só que bacana! Isso dá uma segurança também para o paciente, né? Com certeza. E para o profissional, ele tem absoluta certeza de que o que ele planejou, ele vai ter que obter lá. Porque os exames e os guias foram todos feitos de uma forma virtual. Desde que ele obtenha todo os dados, né, para isso, a fidelidade é máxima. E eu te perguntei a respeito de um pós-cirúrgico, porque como a gente está falando de boca, eu imagino que a parte da alimentação tenha que respeitar aí algumas coisas. O pós-cirúrgico, o paciente, por incrível que pareça, ele não sente dor. Então isso não é uma queixa, olha, doeu muito. Doeu muito, tá. Não. O que ele tem é uma restrição alimentar. Então, da mesma forma que uma cirurgia ortopédica ele não pode sair correndo, né? Ele não vai poder comer tudo o que ele quer. Tá. Então, na primeira semana mais líquido, depois pastoso, vai gradativamente aumentando. Eu peço para os pacientes tirarem aí um período de recesso, de férias ou ficar fora do trabalho por umas 2 a 3 semanas. Tá. Único e exclusivamente por conta do edema. Né? E atividade de contato por pelo menos uns 6 meses. Porque a consolidação óssea ela acontece com 3 meses. Tá. Mas é um osso imaturo. Se tiver um trauma, ele pode quebrar. Olha. Mas depois de 6 meses, mesmo que ele tenha um trauma, não vai nem ser ali que ele vai quebrar, porque além de ter reparado, ainda tem a placa dando um reforço. Segurando, né? Então, assim, fica absolutamente normal. Porque o osso, pelo que você explicou pra gente, eu imagino, ele, depois de um tempo, é como se ele já tivesse ali, fica tudo normal, como se tivesse nascido assim. Normal. Ele se une, reparado e se reconstrói, vamos dizer assim. Reconstrói com as mesmas características do osso normal intacto. Né? Que bacana. Vamos colocar uma foto. Você quer colocar a foto da Ingrid Guimarães lá?
É dela que você quer colocar agora? Vamos lá, vamos colocar a foto dela então. Ela fez a cirurgia? Ela fez. Fez, olha. Ela deu uma entrevista falando sobre isso. Ela, olha, nossa. Então, você pode notar aqui, olha, que esse vinco aumentado, o nariz para baixo. Tudo. Isso mostra uma característica que o paciente tem, uma deficiência de terço médio. Tá. É comum esses pacientes falarem, olha, o meu queixo é grande. O queixo não é grande, a maxila que é para trás. Entendi. E aí dá a impressão de o queixo ser grande. E aqui, ela tá muito suavizou? bonita, ela tá numa fase realmente muito bonita das últimas vezes que eu vi. E a cirurgia ortognática, então, muda. Absurda. É que aqui a gente tem ela de frente. Eu imagino que de perfil é ainda mais gritante, né? E o ganho psicológico é fundamental. Eu consigo ver meus pacientes mudando, inclusive, o estilo de vida. Olha que legal. Eu estava comentando com o doutor que eu tenho 2 amigas que fizeram, uma até mais recente, e quando a gente vê foto, elas mostram, né? Essa que fez mais recente falou, cara, olha isso. Olha a diferença, olha como eu era e tal. E conviveu com isso até uma vida inteira. E faz o quê? Faz pouco tempo que realizou, mas já se sente outra pessoa. E que esquece aquele período que viveu com um outro formato de rosto. É uma coisa impressionante. Porque, veja, é um pós-operatório de 3 semanas, não é nada frente ao benefício da vida inteira que ele vai ter. É isso mesmo. Vamos colocar a perguntinha na tela. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Perguntinha da Fabi. Obrigada, Fabi. Os dentes do siso, quando não retirados, podem causar problemas no desenho da face ou modificar a mandíbula? Ela fala a respeito do dente do siso. Então, quem tem aí, né, o siso, quando eles não são retirados, eles podem causar algum problema, inclusive envolvendo aí o desenho, né, da face? Fabi, obrigado pela pergunta. Não, né? O siso ele não vai alterar o crescimento e o posicionamento da mandíbula. Mas o siso, ele é uma outra pauta, né? Porque tem uma série de coisas para discutir. Tem, né? Vamos fazer, doutor? Acho ótimo falar de siso. Um negócio meio que quando pega é um problemão, né? Verdade. E ele é um dente como outro qualquer, mas se ele não está na boca para poder comer e higienizar, ele tem que ser removido. Né? Mas para esse tipo de cirurgia, é melhor que ele seja removido previamente. Tá. Porque justamente é ali que vai ser feito o corte. Isso pode fragilizar. Que interessante. Então, ó, aqui, se a pessoa tiver o dente do siso, então, mesmo que ele ainda não tenha aparecido, mas que no exame saiba que ele está ali, é melhor tirar. Se sabe que ele está lá e que ele não vai irromper a ponto de tocar com o antagonista e poder ser higienizado adequadamente, tem que ser retirado. Porque ele pode degenerar, dar alterações, cistos, tumores, infecção. É verdade. Então não tem sentido de mantê-lo. E é uma dor, olha... É verdade. Eu tirei... Você tirou, diretor? Não, mas você tirou os 4? Você tem... Eu tenho os 4. Eu tirei 2 de um lado, falta 2 do outro. E a coragem, porque daí a gente... Nossa, é uma loucura, né? Porque trabalhando em televisão todos os dias ao vivo, a gente teve que fazer aí uma brincadeira pra eu conseguir. Mas eu me lembro que eu vim trabalhar ainda inchadinha. Eu joguei o cabelo assim do lado, combinei com os meninos, apresentei o programa meio assim. E no final deu tudo certo. Afinal, esse inchaço também passa rápido, né? Passa rápido e o paciente que tem muito medo pode ser sedado também. Então a gente seda ele dorme. Não, fiz tudo sedada, tá doido. Quero ver nada não, a hora que acabar você me conta, deu tudo certo, é mais ou menos isso. Vamos então pro terceiro ilustra, né, Mar? Daqui a pouquinho mais perguntinhas do público. Aproveitem o doutor Alessandro Silva, ele é cirurgião bucomaxilo e dentista, tá? Então se vocês quiserem fazer alguma pergunta relacionada aí a essa parte dentária também é muito bacana. Vamos lá, o que seria este problema? Então, esse é o sorriso gengival. Ele pode ser... Quando o paciente mostra muita gengiva, pode ser por um excesso do osso que cresceu verticalmente, então a gente retira uma fatia e reposiciona esse osso numa correta relação com o lábio. Mas nem sempre é só isso. Às vezes é a gengiva que cresceu muito ou o lábio em animação que sobe muito. Então, essa é uma modalidade para tratar o sorriso gengival. E aí você sobe aqui em cima. O osso inteiro. Que interessante. Porque nessa situação não dá para corrigir se for com uma gengivoplastia ou botox. Porque é o osso que cresceu muito, então tem que corrigir no osso. No osso. Se for a gengiva que cresceu muito, é uma gengivoplastia. Ou se for a animação do lábio, aí é botox. Então, isso, é claro, é o profissional que vai... Tem que definir, tem que identificar o problema. Porque o diagnóstico é baseado na relação do dente com o lábio em repouso. Então tem que analisar em repouso como é que está essa relação. Se ela estiver adequada, ele não tem um problema estrutural no osso. Entendi. Aí você não vai mexer no osso. Aí, tem que você vai mexer ou no lábio ou na gengiva. Olha só que interessante. Então, nem todos os casos, gente, tem a mesma indicação de uma cirurgia óssea. Pode ser que consiga ser resolvido de outra forma. De outra forma. Nesse caso. Tem uma foto para ilustrar também? Vamos ver quem é. Olha lá. Quem fez aí alguma mudança? Mudou bastante. Mas no caso dela foi excesso vertical.
né? Tá, provavelmente então, não foi a parte óssea. Não, é a parte óssea. A parte óssea a parte mesmo? óssea, né? Olha! Então tem um vinco maior aqui, você vê que tem uma deficiência de terço médio, né? Um excesso vertical. Até parece que não sei, é desproporcional, né, olhando? E você vê que tem um diastema entre os dentes, então foi feito um fechamento, às vezes com resina, não precisa nem colocar aparelho. Tá. E um aumento da gengiva. Olha só. É uma diminuição dela, um aumento da coroa clínica do dente, né? Interessantíssimo. Vamos então para... daqui a pouquinho perguntinha. Quer fazer mais uma perguntinha agora, Mar? Devem ter chegado várias. Eu vou pegar. Quer que eu pego aqui ou você pega aí? Então vai, na tela. Vamos tirar a dúvida do público. Olha lá. Sei que as meninas adoram quando a gente coloca a perguntinha. Um beijo, Thalita. Obrigada. Os aparelhos para avanço da mandíbula podem causar problemas na ATM? Pode responder agora. Então... Na verdade, eu acho que eu sei o que ela quer dizer. São aparelhos que são utilizados como uma forma de tratamento na apneia. Tá. Por quê? O paciente, ele usa um aparelho para avançar a mandíbula e aí ele passa com esse aparelho durante muito tempo à noite e com isso ele não ronca. Por quê? Porque ele estaria como mimetizando a cirurgia, né? Isso é um pouco contraditório na literatura, mas a longo prazo pode dar distúrbio da articulação temporomandibular. Então vai variar de paciente para paciente. Mas na maioria das vezes acaba ocorrendo isso, porque quando você avança a mandíbula, você tira o côndilo de dentro da fossa, porque ele está aqui e aí ele avança e ele sai um pouquinho da fossa. Tá. E isso acaba dando uma laxidão nos ligamentos e um deslocamento do disco. Aqui tem uma imagem que talvez a gente possa explicar um pouquinho mais. Essa é legal para explicar? É bom, muito bom. Você está vendo aqui, tem um osso, né, que é o côndilo, a cabeça da mandíbula e a cavidade articular. Tá. E entre os dois tem o disco articular. Então, em algumas situações, esse disco se desloca anteriormente e o paciente, teoricamente, é como se ele batesse osso com osso. E vai causando uma degeneração. E é isso que faz essa dor aqui. Dor, estalido, e aí começa a ter uma reabsorção. E como é que pode ser tratado? Em alguns casos, só com uma microcirurgia, que entra com duas cânulas, e aí a gente, através de um artroscópio, consegue arrumar essas estruturas, ou de uma forma aberta, que eu vou exemplificar aqui, em que é feita uma incisão muito pequena, pega esse disco articular e reposiciona ele onde ele deveria estar. Que interessante. Se você quiser, Vamos ver, vamos colocar aqui então. Daqui a pouquinho... olha, ele vai fazer ao vivo, então. Vou pedir só para você ficar do ladinho de cá, doutor. Por favor, opa. Caiu aqui. Isso é feito em centro cirúrgico também. Então ele vai colocar a luva. Só que é só um exemplo, né? Para fazer a demonstração aqui pra gente. De como é feito. Aí. Olha então, lá. na verdade, se vocês puderem observar... Você vai usar esses bonitões aqui. Se você puder me ajudar aqui afastando, vai ser meu assistente. Adoro, vamos lá. Então, é feita uma incisão aqui, olha, se vocês estão conseguindo ver. Acho que vou chegar tem que ser mais para cima. Aí, deixa eu ver se agora vai. Não, tem que ser ao contrário, né? Pode levantar. Isso, perfeito. Aí. Mas aí eu acho que tem que ser aqui do Saulito, porque é essa parte que tem que ver aqui dentro, ó. Se puder levantar isso. Aqui, ó. Aí eu acho que o Saulito vai conseguir pegar daqui. Então, é feita uma incisão aqui próximo do lobo da orelha. Perfeito. Então o paciente não vai ter praticamente cicatriz nenhuma. E aí é feita uma dissecção e chega perto das estruturas, né? Então você consegue ver que retirando aqui... Isso aí é o quê, doutor? Então, essa região aqui de cima, que você consegue ver que é um espaço, ela é a cavidade articular. Então tem um osso em cima, né? Certo. Que é a parte do zigoma, e aqui tem o disco articular. O côndilo, que é da mandíbula, que eu tinha mostrado, está aqui. Então o que a gente faz? Quando esse disco está deslocado anteriormente, eu identifico a cabeça da mandíbula, pego um parafuso, que é uma âncora. Certo. Coloco essa âncora na cabeça e aí ele tem um fio. Esse fio eu suturo no disco e jogo ele para a posição. Então ele volta para a posição original e fica fixo através daquele parafuso que eu coloquei, que é a âncora. Agora, para essa cirurgia, quais são as queixas do paciente? Então, seria essa têmia, dor de cabeça? Então, a indicação principal para essa cirurgia é quando o paciente tem um problema instalado, tem alguma alteração degenerativa já identificada através dos exames de imagem, que o ideal é a ressonância magnética. Tá. E
ele já submeteu a tratamentos conservadores e não teve bom resultado. Certo. Porque a cirurgia não deve ser indicada diretamente. O paciente tem que submeter a tratamento conservador, que pode ser uso de placa de mordida, botox nessa região, que é o masseter. Isso é aquele paciente que fica fazendo assim? Isso. Durante a noite, né? Durante a noite. Esses são os problemas mais comuns. E acorda com dores nessa região do maxilar. E só a placa não vai resolver, porque a placa só vai fazer com que os dentes não se danifiquem. Mas tem paciente que quebra a placa à noite, ele desgasta a placa à noite. Tá. Então, o ideal para esses pacientes é um tratamento medicamentoso, mudança de estilo de vida, atividade esportiva, diminuir o estresse e também o botox. Muito bom, doutor. Interessante, nunca tinha ouvido. Essa daqui que vem pela orelhinha, assim, pelo... Nunca tinha ouvido falar nisso. Reconstrói tudo e fica imperceptível. E essa aqui, você quer mostrar alguma coisa nesse bonitão aqui? Não, nesse bonitão aí... Como é o nome dele? Eu dou um nome pra ele, olha lá. Na verdade, é bem interessante porque isso é um modelo realístico virtual. É de quem? Como é o nome? Mas desculpa... Genésio, pronto, a Fusa falou que é o Genésio, ficou. Tá bonitão o Genésio, por que você trouxe o Genésio então, doutor? Não, para mostrar porque tem se usado isso muito para treinamento dos cirurgiões. Então, quando a gente dá aula, se você for observar, aqui dentro às vezes tem artéria. Não, eu acho o máximo essa possibilidade da gente visualizar algo quase real, assim, né? Então, você pode até abrir a boca, porque ele tem tudo, ele tem dente, mandíbula. E olha só que legal. E é por dentro da boca que é feita a cirurgia, então, por isso que demanda um pouco mais de tempo. Olha que descola tudo, olha, gente, nessa que legal. região, vem, faz uma incisão, e aí fratura a mandíbula, a maxila e a mandíbula. Você vê nesse lado aqui, ó, tem uma fratura, ó, o osso está separado. Tá. Quando de uma decorrência de um acidente. Então, fixa com placa e parafuso, aqui está o igual osso, que a gente mostrou nos vídeos. Igualzinho. E esse modelo realístico, ele é importante para os alunos que estão em formação das residências, né? Sem dúvida, olha que legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta importante, que é a respeito do SUS. O que hoje a gente tem na rede pública? A gente tem essa correção, né? Tem bucomaxilos ou tem a cirurgia ortognática na rede pública? É importante, uma boa pergunta, porque tem muitos pacientes que não sabem dos direitos que eles têm. Né? Teoricamente, todos os planos de saúde são obrigados a cobrir essa cirurgia, porque essa cirurgia ela é funcional. Olha, gente, importante essa informação, hein? O que ficaria a cargo, dependendo do paciente, seria o honorário profissional. Então, alguns pacientes, alguns planos têm um reembolso, que isso pode ser feito pelo valor do reembolso, outros que não contemplam o reembolso, pagaria só o profissional. Mas se algum paciente não tiver condições financeiras, não tiver plano de saúde, existem alguns programas de residência que fazem isso pelo SUS, em que os alunos fazem parte do programa de treinamento deles. Olha que legal. Então é só se inscrever. Obviamente ele tem que ter algum ortodontista que acompanhe o caso. Sim, normalmente é o professor, né? Mas paralelamente ao cirurgião tem que ter um ortodontista para colocar o aparelho. Né? Se precisar antes da cirurgia, como você precisar, que normalmente precisa, mas nesses programas tem tudo. Olha, gente, isso é importante que o doutor está falando, porque eu me lembro até, não só para cirurgias como esta, das faculdades, tem algumas universidades, algumas faculdades de dermatologia, né, da especialidade médica dermatologia, e outras que esses alunos têm pacientes. Isso. Eu tenho uma grande querida minha, que é minha manicure há muitos anos, e eu me lembro, ela fez durante anos um tratamento para pele numa faculdade que ela ia, era atendida por uma aluna, tinha supervisão da professora, a pele dela mudou muito, ela fez todo o tratamento. Então hoje, muitas universidades fazem isso. Fazem, né? E são supervisionados pelos professores. Gente, isso é muito importante. A gente sabe a dificuldade que a gente enfrenta no país, de uma série de coisas, principalmente ligadas à saúde. Então eu acho que essa informação vale muito. Doutor, vamos fechar com uma perguntinha do público? Lógico. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. 1, 2, 3 e foi. Cristiane, beijo, lindona. Mordida cruzada, se não corrigida, pode ser prejudicial? Muito. Como é que eu lanço essa relação da mordida cruzada com esses casos? Boa pergunta. Muito. Quando se fala em mordida cruzada, a gente subentende que o paciente tem um problema de discrepância transversa. Então, o que é? A maxila, ela tem que ser por fora, é tampa-caixa. Então, quando ela não encaixa adequadamente por fora, ela bate ponta de dente. Isso gera instabilidade, vai gerar fratura de dente, retração gengival e problema na articulação. Só tem duas formas de corrigir isso. Essa discrepância, essa atresia, ela é totalmente corrigida se você pega a criança em crescimento. Crescimento, né? Isso corrige. Mas se é um adulto e a discrepância é pequena, pode se corrigir com ortodontia, mas tem que ser muito pequena.
Quando não, com cirurgia. Eu usei aqueles aparelhos, nossa, que céu da boca, que abre. Que ativa, Mas isso só funciona para criança. Tá. Adulto... É mais difícil. Vai ter que ser associado com cirurgia. É isso aí. Muito bom. O diretor falou que você foi ótimo, que adorou todas as informações. Muito bem ilustrado. Parabéns, Fuzi. Pauta linda. Agora, eu vou deixar para vocês um contato, que é o site do Dr. Alessandro Silva, para quem quiser saber mais. Não tenham medo de fazer essa cirurgia, porque a mudança é sempre para melhor. Com em certeza. Tudo, né? Corrigir os problemas do cotidiano, você vai ter mais qualidade de vida, vai se olhar no espelho e certamente vai se achar vai encontrar uma beleza ainda maior daquilo que você enxerga hoje. É bem interessante esse papo e eu acho que muita gente pode se identificar. Se você conhece alguém, manda depois o vídeo do YouTube que vai ficar lá, compartilhe para todo mundo ter essas informações. O site www.alessandrosilva.com.br www.alessandrosilva.com.br. Nas redes sociais você está como? Alessandro Costa Silva. Alessandro Costa Silva. Então vai lá, @Alessandro Costa Silva. Tudo junto, já encontra aí as redes sociais para mais informações. Obrigada, doutor. Obrigado. Parabéns. Carol. Foi ótimo, grandes informações. Obrigado, muito bom começar a segundona assim. Obrigada.